Olá, turma! Hoje na nossa aula a gente vai trabalhar trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? A partir desse ângulo de 90 graus, nós já sabemos que quem está oposto a um ângulo de 90 graus é a hipotenusa, e quem forma os ângulos de 90 graus, os dois lados aqui, ó, são catetos. Isso aqui a gente aprendeu lá na aula sobre o teorema de Pitágoras. Hoje nós vamos destacar um outro ângulo desse triângulo, e a partir desse outro ângulo, que eu chamei aqui de alfa, tá um alfa mal desenhado, mas é um alfa, a gente vai trabalhar novos conceitos. Aproveite, se não for inscrito, inscreva-se no canal. Então, como eu disse para vocês, oposto a 90 graus, nós temos a hipotenusa, e formando 90 graus, eu tenho os catetos. Agora nós vamos pegar os catetos, pessoal, e vamos diferenciá-los. Eu tenho dois tipos de cateto. O cateto que está oposto ao ângulo diferente de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus e eu vou destacar um outro ângulo que eu chamei de alfa. O cateto que está oposto a esse novo ângulo é o cateto oposto. Quem está de frente é o cateto oposto. Eu vou colocar só C, ó. Cateto oposto. E cateto que está entre os dois ângulos, entre 90 graus e o outro ângulo, é o cateto adjacente. Então, eu tenho um cateto oposto e eu tenho um cateto adjacente e a minha hipotenusa. A relação entre esses três segmentos, nós vamos descobrir seno, cosseno e tangente. O que é um seno? A relação seno, que eu chamo aqui seno de alfa, que é o meu ângulo aqui que eu estou destacando, o ângulo alfa. Quem é que é o seno de alfa? É quando eu pego a razão entre o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Então, quando eu pego cateto oposto e divido pela hipotenusa, eu tenho o meu seno. Seno é isso. O que é cosseno? Cosseno do ângulo alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu tenho também a tangente de alfa. O que é a tangente de alfa? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Caraca, Daniel, que tanto nome é esse? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, seno, cosseno, tangente, isso é muito confuso. Parece confuso, mas na verdade não é, pessoal. Quando a gente começar a trabalhar, vê que é muito mais simples do que parece. Por quê? Porque cada ângulo, no decorrer da história da matemática, vários matemáticos contribuíram para essa tabelinha aqui, que é a relação entre cada uma dessas unidades aqui. Todo seno de 30 graus vale 1 sobre 2, ou 0,5. Todo seno, ou seja, toda vez que eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente a um ângulo de 45 graus, não importa o tamanho do triângulo, vai valer raiz de 2 sobre 2. Toda vez que eu fizer isso com um ângulo de 60 graus, vai valer raiz de 3 sobre 3. Esses ângulos 30, 45 e 60 são chamados na matemática de ângulos notáveis. São os ângulos mais comuns em triângulos retângulos. Eles é que formam até os esquadros lá, aquele instrumento que os pedreiros normalmente utilizam na construção. Então, aqui são os ângulos notáveis. E eu tenho uma relação de seno, cosseno e tangente em cada um desses ângulos. Isso aqui é o que é mais comum de cair em Enem. Isso aqui que é o mais comum em cair como provas do Brasil. Daniel, quer dizer que só tem seno, cosseno e tangente desses três ângulos? Não. Tem lá do ângulo 1 até o ângulo de 89 graus. E mais até. Mas os mais comuns é para a gente falar só desse triângulo retângulo. Então tem do menor ângulo até o maior ângulo do triângulo retângulo. Eu vou estar aqui deixando no final do vídeo uma tabela chamada tabela trigonométrica, né? Que essa aqui é uma tabela trigonométrica pequenininha, eu vou estar deixando uma grande. Essa aqui que eu aconselho as pessoas a memorizar,
Até faz sempre a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. A primeira e a segunda sobre 2, o primeiro da última sobre 3. Raiz em todo mundo. Daniel, 1 não tem raiz. Por que a raiz de 1 é 1? Mas vamos à prática. Como é que se utiliza isso? Como é que se utiliza essas relações de seno, cosseno e tangente? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui eu tenho, o meu ângulo é 30. Aí eu quero descobrir o x. E eu só tenho outro ângulo aqui, um lado que vale 12. Perceba, se eu tivesse esse outro lado, eu utilizaria teorema de Pitágoras. Eu não tenho, por isso que eu preciso das relações trigonométricas. Está começando a entender por que nós precisamos estudar? É para triângulos que chegam nessa situação aqui. Então, o que é que eu vou destacar? Quem é o meu x? O meu x é quem está de frente a 30 graus, né? Então, ele é cateto oposto. O que que o 12 é? O 12 está de frente ao 90 graus. Então, é uma hipotenusa. Aí eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou estar utilizando seno, que é essa relação aqui. Quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, é seno. Se eu tivesse o adjacente à hipotenusa, era cosseno. Então, seno, aqui é o seno de quem? 30 graus. Eu boto aqui seno de 30 graus, é cateto oposto sobre a hipotenusa. E aqui eu vou substituir. Quanto é que vale o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Se tu pegar a tabela maior, que vai estar em decimal, tu utiliza o decimal. Quem é a hipotenusa? Quem é meu cateto oposto? Meu cateto oposto é o x. Então, utilizo o x. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 12. Substituir cada um. Aí eu venho, meio por extremos. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 12, 12. O 2 multiplicando passa dividindo, então fica x igual a 12 dividido para 2. X igual a 6. Então, tranquilamente dá para resolver. Então, é nessa situação que nós utilizamos. Quando nós só temos um ângulo e um lado. Queremos descobrir outro ângulo. Aqui na B, vamos aqui na B. O meu x está entre os dois ângulos. O Daniel deu a dica. Entre dois ângulos é cateto adjacente. Beleza. O raiz de 18 está oposto a 90 graus. Então, é hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Vai se encaixar onde? Cateto adjacente e hipotenusa é cosseno. Aqui, cateto adjacente e hipotenusa, cosseno. Então, vou utilizar cosseno de 45 graus, que é o ângulo. Está substituindo o alfa. No lugar do alfa, a gente coloca o ângulo. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Vou lá na tabelinha, pegar o cosseno de 45 graus. É raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Igual, quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é x. Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é raiz de 18. Substituir, Vou lá, meio por extremos. 2 vezes x, 2x, igual. Raiz de 2 vezes raiz de 18. Posso multiplicar quando tem o mesmo índice. Ambas são raiz quadrada. Então, posso. 2 vezes 18, 36. Então, deu raiz de 36. Então, 2x vai ser igual. Quanto é raiz de 36? 6. 2 multiplicando, passa dividindo. Então, x será igual a 6 dividido para 2. X igual a 3. Então, é assim que nós utilizamos, pessoal. Tenho 2 exemplos aqui. Vamos gravar uma nova aula sobre esse conteúdo. Na outra aula, além de mais exemplos sobre isso, eu vou estar trabalhando o quê? Demonstrando, quando eu tenho também os lados do triângulo, eu posso descobrir através dos lados qual é o valor do ângulo. Isso é bem legal também. Eu tenho os lados, através dos lados eu posso descobrir qual é o valor do ângulo. Espero que tenha dado para entender. Aqui no final do vídeo, como eu disse, eu vou estar deixando a tabela trigonométrica completa do triângulo retângulo. E até a nossa próxima aula.